Meus queridos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. É impressionante como nós geramos expectativas ao longo da vida. Nós criamos condições, desenvolvemos expectativas, traçamos planos e até tentamos imaginar estratégias, sonhamos com elas. Às vezes a vida se encarrega de nos trazer surpresas. E nem sempre as coisas acontecem exatamente como nós sonhamos, desejamos, imaginamos. E então nós desenvolvemos sentimentos como frustração, decepção. Às vezes a carga é tão pesada que nós não a suportamos carregar, então nós projetamos sobre os outros os nossos fracassos. A culpa é do país, a culpa é do governo, a culpa é da igreja, a culpa é da escola, a culpa é da sociedade, a culpa é de papai, a culpa é de mamãe. Vamos comparar os textos da Bíblia? Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2. 11 jornadas há desde Horebe, o caminho da montanha de Seir, até Cades Barneia. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantas jornadas há entre Horebe e Cades Barneia? Algumas traduções que acompanham a evolução da linguagem substituem a palavra jornadas por dias. 11 dias há entre Horebe e Cades Barneia. E na verdade, quando Moisés escreve o livro do Deuteronômio e nos chega a tradução através de João Ferreira de Almeida, quando se fala em 11 jornadas, é isso mesmo. Porque na cultura judaica, a jornada é aquela que começa de manhã e vai até o final do dia. Amanhã é outra jornada. E depois de amanhã é a terceira jornada. 11 jornadas. Então, uma jornada de 11 dias não é tanto assim. A pé 11 dias? É logo ali, 11 dias. Porque eu estou a pé. E uma pessoa mediana, sem ficar amarrando passo, e sem andar muito rápido, andando normalmente, consegue fazer em média 4 horas, aliás, em 1 hora, 4 quilômetros, 4,5 quilômetros. Então, 11 dias não é tanto assim. É pertinho. Em 11 dias eu saio do Monte Horebe, é o Monte Sinai. Eu saio do Monte Sinai e chego em Cades Barneia. Quantos dias mesmo? 1 Reis, capítulo 19, versículo 4 em diante. E o profeta Elias foi ao deserto ao caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro.
E eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, o tocou e disse: levanta-te, come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, vocês me acompanharam na leitura, espero que tenham acompanhado. Ele estava no deserto de Berseba, alimentou-se e foi até o monte Sinai, e essa jornada de Berseba até o monte Sinai, ele fez em quantos dias? A título de mero esclarecimento, vamos tentar localizar. Então, Berseba, que ainda hoje existe, uma cidadezinha simpática, Berseba, uma cidadezinha menor, que ainda hoje existe, Cades Barnea. Monte Sinai. Vocês prestaram atenção que Cades Barnea está meio que no meio do caminho entre Berseba e Monte Sinai. Naquela primeira leitura que nós fizemos, nós saímos do Monte Sinai e fomos até Cades Barnea em quanto tempo? E agora, para sair de Cades Barnea e chegar em Berseba, ou ir direto do Monte Sinai para Berseba, quanto tempo? 40 dias. Pastor, então, entre Cades Barnea e Berseba tem 29 dias de distância de caminhada. É tão longe assim. O que foi que Elias fez, hein? Como é que uma pessoa gasta 40 dias e 40 noites para sair de Berseba e chegar no Monte Sinai, quando não deveria gastar mais do que 18 dias andando lentamente? Mas o profeta gastou 40 dias e 40 noites. Alguém disse que isso é um hebraísmo. Alguém fala que o número 40 é simbólico. É como se estivesse dizendo: andou muito, muito, muito. Só que em vez de eles fazerem muito, 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 eles dizem: andou 40 dias e 40 noites. Mas mesmo que seja um hebraísmo, está claro que o historiador bíblico, ele entende que o profeta demorou demais para sair de Berseba e chegar no Monte Sinai. Então, quando eu saio de Berseba, pastor, eu não posso ir em linha reta. Não adianta ir pelo caminho do mar, que é o caminho antigamente chamado caminho dos filisteus, porque você vai dar uma volta muito grande. Então esqueça, não dá para ir pelo litoral. Em linha reta eu não posso ir também, porque até Berseba está tudo bem, mas de Berseba para lá está um deserto terrível, que é muito complicado você atravessá-lo a pé. E não há estradas que cortam o deserto, elas lateiam, elas contornam o deserto. Então só me resta ir para a esquerda, em direção a leste. E quando eu vou andando por aqui, eu me deparo com uma estrutura geológica chamada de a Grande Cratera. Ela parece uma bacia alongada com
40 quilômetros de extensão e mais ou menos 10 quilômetros de largura, e tem umas paredes rochosas que podem chegar a 30 metros de altura. Então você saindo de Berseba, você vai em direção a essa estrutura geológica, a grande cratera, e você entra por ela e a atravessa e sai do lado de lá, e então você vai em direção ao Golfo de Aqaba. Por que em direção ao Golfo de Aqaba? Água. Você precisa de água. E então eu vou beirando pelo litoral, o Golfo de Aqaba, até as praias de Neiuaba, e quando chega ali, não tem jeito, eu tenho que virar à direita e me meter pelo deserto da península do Sinai, alguns quilômetros, até chegar no Monte Sinai. Vocês entenderam a jornada? O Elias gastou 40 dias e 40 noites para fazer isso, e eu fico me perguntando, como é que ele fez? Ele deve ter parado muitas vezes no caminho, para conseguir gastar 40 dias e 40 noites numa coisa que em condições normais qualquer um de nós levaria 18 dias. Meu irmão, 18 dias, porque eu fiz um roteiro. Eu vou sair de Berseba, vou andar 4 horas de manhã e 3 ou 4 horas à tarde, e o restante eu vou dormir, comer, vou ficar jogando paciência. Por quê? Para eu enfrentar o frio da noite ou os horários mais quentes do dia. E mesmo com todas essas paradas, sem apressar o passo, eu faria em 18 o que o Elias fez em 40 dias e 40 noites. Foi isso. Mas para poder entender o que está acontecendo, por que tanta lentidão, a gente tem que parar um pouco e observar as condições em que o Elias chegou para fazer essa jornada de 40 dias e 40 noites. O Elias, para começo de conversa, a Bíblia não diz qual era a idade dele. A gente não sabe se ele era jovem, ou se já estava aí beirando os 40, ou os 60, 70 anos de idade. Nós não sabemos. Quem era o pai e a mãe de Elias, a gente não sabe. Nós o conhecemos como Elias ou Tisbita, porque ele era de um vilarejo chamado Tisbi, a leste do Rio Jordão, lá para a região nordeste das bandas de Gileade. De repente, diz que a palavra de Deus veio a Elias e falou: vai, apresente-se diante do rei. E quando eu viro a página da minha Bíblia, aparece o Elias diante do rei Acabe, rei de Israel. Eu preciso explicar para vocês que nesse período Israel já havia se dividido em 2 reinos. Um se chamava Reino de Israel, o outro se chamava Reino de Judá. O reino que nós deveríamos politicamente apoiar é o Reino de Judá. O Reino de Israel também era conhecido como Samaria. Havia se desviado das leis de Moisés e vivia uma instabilidade política muito grande. Em 6 décadas, foram acho que 6 ou 7 reis, uma guerra civil. Se eu não me engano, acho que 3 reis que foram mortos, um que cometeu suicídio. Parece esses países que vivem aí aplicando esses processos de impeachment de seus presidentes. Uma coisa difícil, que cria uma insegurança jurídica, e as pessoas ficam até com medo de investir, porque com tanta mudança de lei, de governo, vai lá saber o que vai acontecer com o dinheiro. Vocês conhecem países assim? E era o caso do reino de Israel. E o Elias, ele sai, atravessa o Rio Jordão e vem diante do rei Acabe, que boa peça não era. O historiador bíblico diz que de todos os reis que Israel teve, ele foi o pior. Ele poderia entrar para o Guinness Book, ao contrário. Esse é o Acabe, e é diante de Acabe que o Elias vai se apresentar. O Elias, ele chega sem churumelas, sem meias voltas.
Elias, não é assim que se faz. Você quebra o canal de comunicação. A gente quer pregar o Evangelho, tem que se fazer amigo das pessoas, para que depois, quando eu for falar sobre Jesus Cristo, as pessoas nos ouçam. Mas você já chega, como se diz aí no jargão popular, chutando o pau da barraca e dizendo: não vai chover neste reino enquanto eu não disser para chover. E sai. A palavra vem de novo ao profeta Elias, diz: agora Elias, que você disse essas palavras, vai e se esconda no ribeiro. E ele ficou 6 meses no ribeiro. A comparação dos textos de 1 Reis, capítulo 16 em diante, com o que Tiago escreve no Novo Testamento, nos permite perceber que foram 3 anos e meio de seca e que 6 meses ele ficou ali no ribeiro. E milagrosamente, pelo menos assim o texto nos afirma, corvos traziam pão e carne para ele. Ele bebia da água do ribeiro. Meu irmão, se você estivesse lá na sua casa, na rede, debaixo daquele coqueiro, naquela sombrinha, com vontade de comer um churrasco, uma picanha, porque agora já está comendo muita picanha, né? E então aparecesse um corvo trazendo um suculento pedaço de picanha para você, você comeria? Essa era a situação do Elias, e nós nem temos garantia de que era picanha. O candidato que se elegeu naquela época foi um outro, que durante a campanha não prometeu isso. O Elias ficou ali comendo carne, comendo pão e bebendo do ribeiro, e os corvos, eles não deixaram de trazer pão e carne, e traziam de manhã e à tarde, 2 refeições ao dia. O problema não estava no faltar pão, não ter corvos e não ter carne. O problema é que o ribeiro secou, faltou água. E quando falta água, então vem a palavra de novo ao profeta e diz: vá para as bandas de Sidom, para uma cidadezinha chamada Sarepta. E ele vai e encontra uma mulher viúva, e a mulher está preparando a refeição. Olha que coisa interessante, irmãos, porque tudo que eu vou falando até agora vai girar em torno de comida, de alimentação. A preocupação dessa gente aqui é como sobreviver dia a dia. Eles não estão preocupados com contas bancárias, em trocar de carro, qual vai ser a viagem do final de ano, como é que vai ser a decoração de Natal. Eles não têm o sonho de pensar nessas coisas. Eles estão pensando no básico para a sobrevivência. A preocupação é: o que é que eu vou comer hoje? E quando ele chega lá, ele vê uma mulher que preparou. Quando eu li esse texto a primeira vez na Bíblia, eu fiquei tentando entender, porque o texto diz que ela estava preparando 2 cavacos. E é muito novo, né? Cavaco. Não, aquele é cavaquinho. O que é cavaco? Mas é porque eu sou de São Paulo, e em São Paulo a palavra cavaco ela não é usual. Fosse aqui do Nordeste, se falasse de cavaco, vocês saberiam, não saberiam? Não? Eles não sabem. Eu pensei que soubessem. Cavaco é um pedacinho seco de madeira, uma coisinha assim. E o texto diz que ela estava preparando 2 cavacos. 2 pedacinhos secos de madeira. Para quê? Para alimentar o fogo, para preparar comida, porque era a última refeição. Olha só, irmãos, olha só que coisa complicada. É a última refeição. E a panela
deve ser muito pequena, com pouca comida, porque 2 cavacos alimentariam o fogo para preparar um tantinho de comida. Era a última refeição e era uma refeição miserável. E o profeta chega no meio dessa situação e diz para a mulher: eu estou com fome, faz um pedaço de pão para mim. E a mulher diz: olha, eu estava agora mesmo aqui separando esses 2 gravetozinhos, porque eu não preciso de muita lenha, porque o tanto de comida que eu tenho não precisa muita coisa não. 2 gravetozinhos eu estava preparando para poder preparar alguma coisa aqui, a última refeição minha, do meu filho, e o Senhor me pediu comida. E o profeta, ele não fica constrangido, embaraçado, ele responde e diz: pode preparar, assim diz o Senhor, não faltará comida na panela. E a mulher se agarra com aquela palavra. Ela não é do povo de Israel, ela é uma fenícia, ela é uma sidônia. Lá se adorava Astarte e Baal, mas ela se agarra com a palavra daquele homem esquisito e ela vai preparar a comida de acordo com o que o profeta pediu. E quando ela está indo, o profeta ainda diz: traga um pouco de água também. Então peraí, primeiro o profeta estava comendo o quê? Pão, carne, água, trazido por quem? Mas agora ele vai comer pão, trazido por quem? A viúva de Sarepta. Ele ficou ali 3 anos. O filho da menina um dia passa mal, morre, e ela vai se queixar do profeta: é para isso que o senhor veio aqui, para meu filho morrer. Ele pega o menino, leva para o quarto e diz: Senhor, mas até essa mulher o senhor vai pesar a mão sobre ela? Ela está me ajudando, Senhor. E então ele ora, o menino ressuscita e ele devolve o menino vivo para a mãe. E a mãe diz: agora eu sei que tu és homem de Deus. Deus fala para o Elias: volta lá e fala com o rei Acabe. E ele retorna. Quanto tempo mesmo que estava sem chuva? 3 anos e meio. E agora ele retorna ao rei, passados 3 anos e meio. E ele diz: olha, pode preparar tudo e saia correndo, porque vem vindo aí uma chuva. Eu ouço o ruído. É muita coragem de Elias fazer isso, porque pouco antes de dizer essa palavra para o rei, ele participou de uma espécie de desafio com os profetas de Baal. 850 profetas, 450 de Baal e mais 400 de Azerate ou Astarte. Os nomes se confundem, embora sejam divindades distintas. O profeta disse: olha, preparem o altar, eu também vou preparar o altar. Não ponham fogo, apenas arrumem a lenha e vamos orar. E o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E os outros 450 aceitaram o desafio e prepararam o altar e gritaram, dançaram, cantaram, e não veio fogo, não aconteceu nada. Mas Elias, ele ora a Deus e aparece uma chama, uma centelha descendo do céu e acende milagrosamente o altar e consome o sacrifício. Tem até uma situação curiosa, pastor, porque o nome Elias quer dizer Jeová é Deus. E quando o povo vê o milagre acontecendo, o povo começa a gritar: só o Senhor é Deus! Mas existem estudiosos que dizem que o povo não estava gritando só o Senhor é Deus, estava gritando o nome de Elias: o Senhor é Deus. É Elias, é Elias, é Elias. Bom, eu não sei, eu não quero entrar no mérito da questão, mas o que eu quero dizer é que depois desse sucesso tremendo, desafio, ele agora vai e diz para o rei: ele deixou. Então o rei sai correndo na sua carruagem e vai para a capital do reino, que na época ainda era a cidadezinha de Jezreel. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre Elias de uma tal maneira que ele saiu correndo.
correndo, a pé, correndo, e correu adiante da carruagem do rei, e chegou em Jezreel primeiro do que a carruagem era. Irmãos, olha, sinceramente, pastor, agora está começando a ficar complicado, porque se o Elias é capaz de correr à frente de uma carruagem, por que 40 dias e 40 noites para sair de Berseba e chegar no Sinai? Bom, isso aí é o Elias. Mas quando ele fez o desafio, e quando ele falou que vinha de chuva, ele veio, o povo, reconhecendo que o Deus de Elias era o Deus verdadeiro, arrastaram os profetas de Baal para um ribeiro e os mataram todos. 450 homens foram mortos naquele dia. Não é discurso de intolerância religiosa. Eu não estou falando para matar nenhum babalorixá. O que eu estou falando é que naquela época eles não conheciam expressões como intolerância religiosa. Eles não conheciam o artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil. Então, naquele tempo, era normal e era aceitável para eles. E então eles matam 450 homens. E a esposa do Acabe, a Jezabel, era ela quem bancava esses homens todos. Eles comiam a mesa dela, ela fica furiosa. O que dava sustentabilidade política para Jezabel e seu marido era justamente o fato de que ela era filha de Etbaal, o rei de Sidom. O que dava sustentação política é que, além disso, eles possuíam uma estrutura religiosa muito forte, calcada em Baal. E agora, quando vem a crise agrícola por causa da seca, e quando vem a morte dos profetas, e o povo querendo mudar de religião, isso é um duro golpe do governo de Acabe. A Jezabel fica furiosa, e então ela diz: me façam os deuses um tanto assim, se amanhã a essa hora esse homem estiver morto. Pronto, juras de morte com hora marcada. Em 24 horas o Elias vai ser morto. Olha, está ficando cada vez mais difícil, meu irmão. Porque, primeiro, eu estou vendo um Elias corajoso, mas quando ele recebe o recado, quando traz um recado para ele, sempre tem alguém para trazer um recado desse tipo para você na sua vida. Sempre tem. Ei, o professor disse que vai reprovar você. Ei, eu ouvi ali no cafezinho que vão te demitir. Ei, eu fiquei sabendo que vão embarcar a obra lá da reforma da tua casa. Sempre tem alguém. Não tem ninguém para dizer: estou orando por você, viu? Não tem. Mas pode ser o recado: vou te matar amanhã, no mais tardar 4 horas da tarde. Sempre tem. E o recado chega aos ouvidos do Elias. O que me chateia, aí eu estou indignado. O Elias, ele fica dando ouvido a esse tipo de gente. Não é o caso de vocês. Vocês não dão ouvido. É o Elias que fica ouvindo gente assim. Os profetas do mau acordo, que só ficam profetizando desgraça na vida dos outros. Não vai dar certo, vai dar errado, vai bater o carro, vai ficar doente, não vai sair bem nessa operação, vai ser reprovado, não vai ganhar a causa, não vai, eleger é difícil. E o Elias ele dá ouvidos
Eu não consigo compreender como é que Deus traz promessa para a sua vida, e as promessas que Deus trouxe para a sua vida, você se esqueceu delas. Mas quando aparecem os profetas do mau agouro, dizendo abobrinhas, você as escuta todas e as abraça. Aonde está a promessa de Deus na sua vida? Agora, por que ele dá o vírus? Ele sai correndo e vai para o deserto, caminho de um dia. Vocês lembram que ele estava lendo isso? Caminho de um dia, foi. Ele saiu correndo, se aninhou debaixo de um arbusto, não é uma árvore frondosa, não, é um arbusto. Sabe como que é um arbusto? Não sabe que o sol bate e os raios vão passando entre as frestas de um galho e outro. E que sombra que tem um vínculo. Mas a ovelha achou. Sabe aquele tipo de gente, meu irmão, que não acha árvore para ficar debaixo de uma sombra boa, só acha assim, fala, não, tudo bem, aqui desce. E se aninha, se acomoda a uma situação que não é satisfatória. Mas o senhor acredita que tem gente que se acomoda a situações insatisfatórias porque só acha símbolos para se alinhar? É o Elias. Ele vai para debaixo de um símbolo. Pronto. Agora ele é crente, viu? Pastor, ele não é da metodista, ele é do Brasil para Cristo. Ele é um homem de oração. E ele faz uma oração. Ele orando aqui, ó. Já basta, ó Senhor. Agora sei que não sou melhor do que meus pais. Tira a minha vida. Mas ele diz, como é que tem a coragem, a disfarçatez, a audácia de fazer uma oração dessa? Deus, essas coisas não é possível. Mas tem tanta oração descabida. Tem tanta coisa que nós pedimos, que nós temos que ter vergonha de pedir a Deus. Era melhor a gente ficar calado na frente dele. Diga alguma coisa. Ele falou para dizer não, Senhor. Do que pedir certas coisas. O Elias, ele quer a morte. É porque o Elias, ele pensou que ia conseguir aquele aumento de salário no emprego. O Elias, ele pensou que ia passar no Enem. O Elias pensou que ia conseguir trocar de carro. O Elias pensou que aquela moça bonita, que ele pediu namoro, ia casar com ele e ela destinando para ele. O Elias pensou que ia ser consagrado presbítero na igreja pelo pastor. Mas quando as expectativas do Elias não se tornam uma concretude, então vem uma coisa chamada frustração. A frustração é em relação a mim mesmo, mas vem também uma outra chamada decepção. E a decepção não é em relação a mim, sim em relação ao outro. A decepção é quando eu crio uma imagem sobre a pessoa e depois a pessoa não corresponde à imagem que eu criei sobre ela. Estou decepcionado com você. A frustração é a imagem que eu crio a meu próprio respeito. Aí eu tenho que olhar no espelho e dizer, estou decepcionado com você. O Elias, ele pende entre a decepção e a frustração. E para ele agora, ele entende que não tem solução e é o fim, acabou. Tudo que tinha para fazer na vida eu já fiz e chega. Cansei! Eu não sou melhor do que meus pais. Sabe o que significa essa coisa de não ser melhor do que meus pais? Tudo que meus pais fizeram, eu também fiz. Nem a mais e nem a menos. E onde meus pais erraram, eu também errei. É porque, irmão, é assim.
Eu já disse isso para os meus filhos, é meio que o cúmulo da imbecilidade de você ver o outro errar e você errar na mesma vez. É em outros. Mas o Elias, então, ele faz essa oração e ali debaixo daquela louca sombra do símbolo, ele dorme frustrado, decepcionado, com medo porque alguém mandou um recado dizendo que vai ser morto amanhã. Ele esqueceu que ele orou e desceu fogo do céu. Ele esqueceu que ele meteu a cabeça entre os joelhos. Ele era magro. Meteu a cabeça entre os joelhos e orou. E veio vindo uma nuvenzinha. Mas dessa nuvenzinha vem uma chufona em Israel. Ele esqueceu que ele saiu correndo na frente do carro do rei. Ele esqueceu de tudo. Memória curta, Elias. Ele se esquece das coisas que Deus já fez na vida dele. Ele se esquece de onde ele estava e onde Deus o trouxe. Ele se esqueceu dos milagres, da transformação da sua vida. E ele só viu os problemas do momento. E ele quer a morte, ele desistiu, ele está decepcionado, está frustrado. Ele está dormindo. E o texto diz que aparece um anjo, o anjo toca e diz: levante, coma. E quando ele olha, tem pão cozido sobre as brasas. Maria adora quando eu vou na padaria e volto para casa com aquele saco com 17 pãezinhos franceses, os mais brancos e quentinhos. Ela diz: nossa, eles estão quentinhos. E senta e coloca aquela xicrona de café. Pronto, é o Elias. Pão quentinho, pão cozido sobre as brasas, botija de água. E diz que ele comeu, bebeu e tornou a deitar-se. Peraí. Pastor, ele passou o teste. A primeira vez ele comeu o que mesmo? Água. E quem trouxe? E na segunda vez ele comeu o quê? E quem trouxe? E agora ele está comendo o quê? E quem trouxe? Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu estou com uma sensação de gradação. Corpo, viúva, anjo. O que melhorou não foi a comida. Pão, carne. Pão. Água. Mas é quem traz, é quem serve. Não é mais corpo, não é mais viúva. Agora é um anjo. E o anjo diz: coma. O anjo não perde a paciência com ele quando ele volta a dormir. Diz que o anjo do Senhor tocou ele segunda vez e disse: levante, coma. O caminho vai ser ainda muito comprido para você. Então diz que ele se levantou, comeu, bebeu e adquiriu tal força que andou 40 dias e 40 noites e chegou lá no 40 dias e 40 noites para chegar no Monte Sinai. Pai, Deus tem essa paciência. Uma questão, meus irmãos, e é onde eu podia chegar com vocês. É bom a gente chegar antes. É bom a gente chegar cedo. É bom a gente chegar primeiro. É muito bom. Mas me permita dizer para você que bom mesmo é chegar. Se é com 10 dias ou com 40, chegue! Quando começa essa história, o Elias nem quer chegar. O Elias já havia desistido. O Elias terá morte. O Elias se sente sozinho. Ele se sente ameaçado. Ele se sente incompreendido. Quando Deus vai falar com ele, diz: Senhor, mataram todos os teus profetas, só eu escapei e agora querem também a minha morte.
Ele se sente a última bolacha do pacote, porque todo mundo morreu e só eu fiquei. E logo, logo vão me matar também, Senhor. Ele perdeu as perspectivas da vida. Eu começo a desculpar o Elias, porque uma pessoa que perde os sonhos, as perspectivas, uma pessoa que não consegue vislumbrar um futuro melhor, você diz para ela, vá! Ela vai. Tá bom, pastor. Já chegou? Tá? Bom, meu irmão, frustrado, decepcionado, perseguido, sozinho, incompreendido, achando que é o fim. A palavra de Deus para você essa noite é essa: não pare de seguir adiante. Mesmo que ninguém aqui se arrastando, mas continue. Se você pode fazer em 10 dias, puxa, que bom, faça em 10 dias, é melhor. Mas se precisar de 40, a palavra de Deus é: chegue lá, eu estou te esperando. Você anda meio atrasado, mas eu te espero. Nós marcamos nos encontrar lá. Eu fico te esperando. Deus ficou 40 dias e 40 noites. Onde é que ele se meteu? Mas Deus não perdeu a paciência. Deus, ele nunca perde a paciência. Deus sempre espera que você chegue. Deus está contando que você vai chegar. Então, 40 dias, irmão. Tá bom, vá. 40 dias e 40 noites. Podia ser 10, meu irmão. Mas, irmão, 10. Não, porque eu quero fazer em 40 dias e 40 noites. Faça. A gente se encontra lá, viu? Ah, tchau. 10. 40. Mas você vai chegar. Pode ser com muita dificuldade. Pode ser desanimado, meio que fraco, meio que se sentindo sozinho, perseguido, desejando que tudo se acabe, dizendo que tudo já se acabou. Mas a parte mais interessante de toda essa história é que a pessoa que não podia desistir aqui não era Elias. A pessoa que não podia desistir aqui era Deus. E Deus, em momento nenhum, ele desistiu de Elias. Assim como Deus também não desistiu de você, embora você esteja pensando em abrir mão da chamada, da missão, do desafio, do projeto, do sonho, e você está dizendo, para mim, tem mais jeito não, acabou. E Deus está lá no Sinai dizendo, acabou não. A segunda palavra que eu quero trazer para vocês esta noite não diz relação ao tempo. Ela diz relação à proposta que Deus tem para a sua vida. Porque você está achando que é o fim, que está se acabando. Mas eu vejo como profeta de Deus que para dizer a vocês que estão aqui essa noite que aquilo que Deus projetou fazer na vida de vocês nem ainda começou. As maiores vitórias ainda estão por vir. Os maiores milagres estão ali adiante. O que Deus tem para fazer na sua vida é muito mais do que tudo que Ele já fez até agora e que você recebeu ou presenciou. Então, o Elias, aí chegou no Monte Sinai, 40 dias e 40 minutos, uma coisa que podia ser em 10. Tá bom, chegou, isso é o que importa. E na verdade é o que importa mesmo, é chegar. Chega. Não para. Dê mais um passo. Um passo de cada vez. Não pense em 10. Pense em dar o próximo passo. Conseguiu. Consegui. Então valeu outro. E quando você olha, foram 10 passos.
ou 40 dias, você andou, e quando ele chega cansado, e ele se mete numa caverna e vai dormir. E no dia seguinte, depois de uma boa soneca, uma soneca revigorante, então ele escuta a palavra de Deus dizendo: saia da caverna, e ele sai. E a gente está tão acostumado que Deus ele trabalha na nossa vida com umas receitas prontas, né? E a Bíblia diz que houve uma ventania, ele dá ventania, quando tem ventania é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Mas não foi Deus. E então depois veio um terremoto. Eita, terremoto, até me arrepiando, pastor William. Porque terremoto é um negócio de Deus. Mas também tinha Deus no terremoto. E depois veio umas labaredas de fogo. Aí eu leio esses textos e fico pensando, sabe? A gente cria padrões de procedimento para Deus. E quando Deus não segue os nossos padrões, as nossas expectativas de operosidade, a gente diz que ele não vai fazer nada. Porque tem que ser na base do vento, ou do terremoto, ou do fogo. E se Deus não fizer nem com o vento, nem com o terremoto, nem com o fogo, a gente pensa que Deus não vai fazer. Que coisa, mania que vocês têm de ficar perdendo expectativas em relação a Deus. Tá, tudo bem. O que importa é que Deus é que não perde expectativas em relação a vocês. Vocês não acreditam nele, mas ele continua acreditando em vocês. E depois que passa tudo aquilo, então Deus aparece numa voz mansa, suave, falando com Elias. Elias, é o seguinte: você não é o último, tem mais 7.000 que eu tenho protegido, você não está sozinho. Essa coisa de nós fazermos más leituras da realidade e de tomarmos conclusões apressadas com base nas nossas percepções equivocadas. Então Deus diz: você não é o único, não. Tem mais 7.000 que eu também estou trabalhando na vida deles. É você e mais 7.000. São 7.001. Elias! Estou. Ainda está chorando. Volte! Para quê? Eu quero que você vá e unja um rei para os sírios. Eu quero que você unja um rei para Israel. Eu quero que você unja um rapaz para andar junto com você, porque quando você se for, ele vai dar continuidade ao teu ministério. Um Deus que ele se preocupa com a sua vida, a sua carreira na igreja. Unja um Eliseu, mas o Deus também está preocupado com o que acontece lá fora. Unja um rei para os sírios. E um Deus que está preocupado com a sua casa. Senhor, eu te agradeço pela missão que foi cumprida esta noite. Que a palavra, Senhor, permaneça falando ao coração deles. Renova-lhes as forças, abre-lhes os olhos para que vejam, firma-lhes os pés, para que andem sérios, com passos firmes, certeiros, largos e vitoriosos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, e agradeço. Deus abençoe vocês.